Olá, Cleiton Chaves, boa noite, tudo bom? Olá, Ortiz, nosso entrevistado de hoje à noite. O entrevistado já entrou na nossa live, já vamos chamá-lo aqui para falar tudo e mais um pouco sobre o tal menino Maurício Ortiz, psicólogo e gestor de pessoas. Estamos a caminho do nosso sexto ano de programa. Vamos embora. Cleiton, obrigado por estar aqui com a gente, hein? Acabou a nossa musiquinha de apresentação, nosso convidado já está aí, já vamos chamá-lo. Vamos lá então, chamar o nosso convidado. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. E hoje a nossa live entrevista. A entrevista live é com Maurício Ortiz. Ele que é psicólogo e gestor de pessoa, sólida trajetória na construção de culturas organizacionais saudáveis, inclusivas e comprometidas com o bem-estar coletivo. Boa noite, Ortiz, Maurício Ortiz, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá, pô? Boa noite. Muito frio por aí? Até que não, hoje fez de tudo um pouco. Sol, aquele friozinho, né, de sempre. São Paulo é isso. Não sei se é São Paulo, mas acho que tá, né? Eu não me lembro. Eu acabei falando com você, mas não perguntei se você é de São Paulo. Sou de São Paulo, sou de São Paulo. Aqui faz frio. Aqui faz frio. Eu tô na Zona Sul. Para mim tá normal. Vera. Mas fico muito contente que você tenha aceitado estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é correria. Eu tenho visto a sua rede social. Mas obrigado por dar esse tempinho de estar aqui com a gente. Tá cheio de gente entrando aqui na nossa live, querendo saber um pouco. Tem muita gente que já segue o 10 Perguntas, que também segue você. Até já vou mandar um abraço para ela aqui, aqui comigo aqui, a Fernanda Mariano, lá do Mundo Brincante. Ela já mandou uma mensagem, vou participar. Já mandei a mensagem para ela e espero que ela possa estar aqui com a gente aqui. A Aline Fechou. Andrade, uma grande amiga minha também, está aqui, também disse que vai estar aqui comigo, para ver você falar de um pouco da sua trajetória. E antes da gente começar com aquelas 10 perguntas, que estão chegando várias perguntas aqui, desde a hora que eu comecei a postar a nossa live, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua formação. Bacana. Pô, prazerzaço estar aqui, falar um pouquinho da minha história, né? Trazer um pouquinho, bater um papo com você. Programa super bacana. Tive o prazer de te conhecer recentemente. E fico feliz de a gente trocar essa ideia e de pessoas aí também querendo saber um pouco mais, né, do Ortiz. Meu nome é Maurício Ortiz de Paula, mas eu falo que Maurício é só quando minha mãe tá brava. Então, o Ortiz é meu sobrenome. Então, fico muito feliz. E quando chama Maurício, eu falo, pô, acho que eu aprontei alguma coisa, né? Fico relembrando as coisas da infância. Então, é um prazer enorme. Meu nome é Maurício Ortiz. Tenho uma filha, Ana Júlia, 17 anos. Pai da Catarina, também, de 9 anos. Filha da Lívia Ortiz de Paula. Filha do Wilson Aparecido de Paula. Do irmão William Ortiz de Paula, algumas minhas sobrinhas, Legal. Bárbara, Ana Beatriz e Mariana. E falando um pouco da minha formação, fui forjado dentro de recursos humanos, muito breve. Quis ser jogador de futebol, né, enquanto uma criança negra, enquanto menino. E na minha infância joguei futebol, mas como eu não tive ali o acompanhamento do meu pai, aquele incentivo do meu pai, era minha mãe que corria comigo, enquanto empregada doméstica, Nossa, e acabei desistindo, né? Acabei desistindo do futebol e fui trabalhar já com 18 para 19 anos, office boy,
e entro também dentro do mercado corporativo, sendo auxiliar administrativo interno. E a partir daí eu começo a me endereçar e ter ali o interesse, olhando sempre para as pessoas. Sempre fui esse cara comunicador, gosto de bater papo. E vir Legal. no RH, né, vir no RH, Recursos Humanos, uma possibilidade de ter uma formação. Antes era muito, não tinha essa expectativa. E para nós, enquanto homens negros, naquela época também já era muito difícil. Então, eu pensava que o futebol poderia ser esse lugar, né, de dar uma vida melhor para minha mãe, para o meu pai, para minha família, e vencer na vida, ou ser do samba, né, ou ser sambista. Sim, sim. E quando eu vejo a possibilidade de fazer um curso técnico na época, né, foi considerado graduação, mas recursos humanos como tecnólogo, começo a ingressar dentro da academia e aí não saí mais, né? E graças a Deus hoje chego aqui enquanto psicólogo institucional, psicólogo clínico também, formado em recursos humanos, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, fiz uma outra especialização em gestão estratégica de pessoas e organizações, tenho uma especialização também na área de relações raciais, uma especialização em dinâmica de grupo, e aí a gente Parabéns. vem sendo curioso, estudando, né, até hoje, e sou um grande curioso, estou aí prestes a entrar no mestrado, faço parte de um grupo de pesquisa, o ACID, que pesquisa a saúde da população negra dentro da FMUSP. Sou coordenador de grupo de masculinidades de homens negros do Afro Amparo Saúde, que é um coletivo de saúde de Legal. profissionais negros que atende a população negra em vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade. E estou envolvido em vários outros coletivos, entre um deles é o Entre Vinhos e Afetos, que é um coletivo também de homens negros, no qual eu fundei em 2025. Aqui é na minha casa, que são encontros de homens negros para problematizar a questão da saúde mental e também de masculinidades. A gente Poxa, também falar sobre afeto e também sendo um ato político, tomando vinho, porque nós, enquanto homens negros, somos colocados num lugar que a gente só toma cachaça e cerveja. E o vinho também ele é extremamente político. E o vinho sim. também é ancestral. Então, eu venho com essa possibilidade, né, de trazer homens negros para dentro da minha casa, para dentro desse coletivo, com a oportunidade também de acessar o vinho, acessar uma gastronomia com um prato principal, entrada e sobremesa, e a gente também, ali naquele momento, ser a gente, né? Porque em alguns espaços a gente tem performado justamente nos lugares que não somos bem aceitos, e quando nós Sim. estamos entre homens negros, conseguimos sermos nós mesmos e falar das nossas vulnerabilidades através da comida e da bebida que é o vinho. Então esse é um Legal. pouquinho da minha história e sou, né, continuo no esporte, gosto muito de corrida de rua, sou do futebol, né, de final de semana, tenho feito ali atividade física para além do futebol, que é a natação. Aprendi a nadar com 40 anos, então era um sonho também de que homens Rapaz. negros podem acessar a piscina, né? Então isso eu tenho descobrido, né, tenho descoberto a partir dos 40, né? Estou com 43 anos, vou fazer 44 esse ano, mas muito feliz e honrado e devolvendo um pouco do que minha mãe fez por mim durante esses 43 anos. Parabéns, Ortiz. Olha, a nossa história não é muito diferente, não, porque eu só não fui recursos humanos porque era uma área que eu não chegava perto, eu tinha até medo. Na hora que fazia aquele negócio de, como é que é? Dinâmica de grupo, eu falava, aí eu vou cair. Acho que não existe mais. Se existe, pelo amor de Deus, hein? Porque era bravo o negócio. Eu Existe, tinha medo. existe. Nossa Senhora. Mas gostava que eu comecei a trabalhar numa empresa, no Grupo Pão de Açúcar, no meu segundo trabalho. Antes eu fui office boy também do Bradesco, depois fui para o Grupo Pão de Açúcar, entrei na área de recursos humanos, datilografando aquele pessoal que entrava como extra de final de ano.
filha de empregada doméstica, tentei o futebol, mas naquela época o futebol era muito mal visto. O que era bem visto naquela época era ser do Banco do Brasil. Ser do Banco do Brasil e usar calça Fiorucci e sapatos Adriano. Nossa, já dei minha idade agora, não tem problema, faz parte do processo. Mas eu vim de uma época um pouco pior que a sua, né? Dos anos 60. A gente passou por nossos grandes problemas, né? E aí eu escutei de várias pessoas: pô, você foi então ao restaurante, mas lá não é para negro. Como assim? Não existe isso. Eu acho que eu vou onde a oportunidade me dá, isso eu tenho condições, né? Até estamos dando um adendo antes de começar as 10 perguntas, viu, pessoal que está aqui com a gente já ouvindo aqui, nosso querido amigo Maurício Ortiz. Tem um amigo nosso aqui do Instagram, Negro Ajuda Negro. Eu vejo, bato papo com ele e falo: o que é isso aí? O que está acontecendo? Ele fala algumas coisas bem interessantes, precisamos nos unir. Eu acho bem legal isso que você faz sobre o encontro dos vinhos. Espero um dia ter a honra de ser convidado e estar, e irei com o maior prazer estar vindo desse coletivo aí. Tá certo, mestre? Vai ser um prazer ter você aqui. Eu acho que quanto mais homens negros estiverem implicados, né, não só com... Eu falo que aqui não é só sobre beber e comer, né, é um espaço de implicação de homens negros incomodados, né, com a questão da violência contra as mulheres, com a questão do feminicídio, onde a gente discute ações, né, na prática para poder diminuir e para que esses homens sejam homens melhores, não para si, mas como um coletivo também. Então, é um espaço político também, e que não só você, mas homens negros que estejam os ouvindo, queiram participar, né, fazer parte desse coletivo, as portas estarão sempre abertas. Tá certo, fico contente. Bom, como eu falei, né, chegaram várias perguntas e vamos começar porque aqui eu estou com o meu computador ligado aqui, estão chegando várias, mas eu tive que compilar 10, porque senão vão ficar até amanhã de manhã, e é merecedor o assunto, mas, né, eu combinei com a sua assessoria que eram no máximo 1h15 de live, ok? O que faz o Ortiz entender que cuidar da saúde mental de homens negros também era uma ação política de direitos humanos? Foi perceber que homens negros adoecem em silêncio, né? Acho que eu cresci vendo homens negros trabalhando até o limite, sustentando dores sem poder nomeá-las, confundindo resistência com ausência, né, de sofrimento. E aí, quando eu comecei a atuar na psicologia, né, e escutar histórias de abandono emocional, sobretudo de homens, eu entendi que a violência, o racismo, a solidão e a saúde mental não eram apenas sobre clínica, né? Era sobre dignidade humana. E que nós, como homens negros, quando a gente começa a falar da nossa própria história, a dor, ela está sempre presente, né? Ela está sempre presente. E vendo homens negros muito recentemente falar sobre isso, é romper ali uma lógica histórica de desumanização. Então, cuidar da saúde mental de homens negros é garantir direito à subjetividade, né, ao afeto, ao descanso, ao erro, e à humanidade, né? Então, acho que isso é política e isso é direitos humanos. Nós, enquanto homens negros, temos a oportunidade de sermos cuidados também, porque a gente é visto como esse lugar do provedor, do homem que não chora, né, do homem negro violento. Então, quando a gente acessa a clínica, acessa esses homens negros através da terapia, isso acaba sendo algo libertador, não só para mim, enquanto homem negro, porque eu já tive nesse lugar e fui ensinado assim, né? Meu pai era extremamente violento, bebia, batia na minha mãe, e aí nós crescemos, né, sem essa referência, né? Então, essa referência da violência que foi nos ofertada enquanto jovens. E aí, quando a gente se relaciona, né, com os nossos pares, seja afetivamente ou amizades, né, nas relações com outros homens, é isso que a gente tem para oferecer, né? E é isso que nós somos ensinados. Então, quebrar essa lógica, inclusive, do patriarcado, né, foi extremamente libertador, e eu venho fazendo isso. E aí eu fico pensando, né, na sua época, né, a época do meu pai e da minha mãe, que quando falava que estava com depressão, né, vai lavar uma louça, vai arrumar uma cama que isso passa, né? Então, quantos de nós, enquanto homens negros das antigas,
meu avô, né, meu bisavô, não tiveram a oportunidade de falar de afeto, de chorar, né, de ser cuidado. Então nós estamos aqui quebrando esse ciclo, né, e fazendo diferente. Então tô muito feliz, né, mas eu acho que o trabalho ainda é muito árduo e preciso de homens como você, entre os homens negros, para dar luz a esse tipo de conversa, né? Porque nós, homens negros, também sentimos, nós também adoecemos e também somos pessoas boas, não somos pessoas ruins, mas é o que foi, nós somos o reflexo de uma sociedade que nos forjou nesse lugar. Então, estar, né, também falando de saúde mental dos homens negros, cuidando de homens negros, para mim, eu aprendo todos os dias também, porque conta um pouco da minha história. É interessante você falar sobre a saúde mental bom, já deu para entender que eu sou um pouco mais experiente que tu, né? Sou dos anos 60. E lá a pancada era bem maior, né? A gente não tinha isso, né? Você falou, vai lá, lavar uma louça, não sei o que, a gente não tinha muito espaço, né? E sempre fomos colocados assim, você que fez, a gente tem que fazer sempre ao quadrado. Lembra que a última prova era peso 2? O nosso trabalho é peso 2 ou 3 ou 4. Então, né? Hoje acho que diminuiu um pouco, estamos tentando ali equiparar, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? E quando você fala que o homem não chora, chora. Tanto que tem uma música do Fagner que fala, o homem também chora, a menina, a mulher. Acho que é por aí, chora para dentro, mas hoje estamos tentando falar, né? E essa época dos anos 60, que foi uma luta bem grande, eu vou dizer para você, eu tentei futebol, não foi, daí fui pro vôlei. Eu joguei voleibol no Esporte Clube Pinheiros, que é de alemão. Olha lá, nos anos 70, olha lá. Joguei voleibol e futebol de salão no Clube Hebraico, que é de judeu. Olhe lá. E sempre bem, inclusive, muito bem recebido. Fui barrado no clube aqui da Rua Bélgica, ou Rua Augusta, Clube Atlético Paulistano. E tive a honra de ser bicampeão paulista em cima do paulistano. Quer dizer, eu acho que fui muito atrevido desde moleque, né? Só peguei pancada, né? E depois, infelizmente, tivemos um problema no Clube Tietê, que é o Clube de Regata Tietê, onde foram barrados alguns negros. Então a gente trabalha, vamos tentando, vamos se unindo. Acho que você faz com 40 e poucos anos. É muito legal, porque dos meus 60 aos seus 40 são 20 anos. Esses 20 anos, acho que foram plantadas algumas sementes para que pudéssemos estar hoje falando aqui, eu e você, sobre esses assuntos, né? Sim. Vou fazer aqui um momento interativo, porque é isso que faz a gente fazer crescer o nosso programa aqui. Cleiton Chaves, um abraço. Érica Silva está aqui com a gente. Vera Witz, muito obrigado por estar aqui, Vera. A Retriteu está aqui com a gente. Vamos lá. Opa. A nutricionista a Alessandra Matias, uma grande amiga minha aqui do Zona Sul. Achar incrível a sua história, também acho. Bom, nós vamos fazer os momentos interativos e conversando com as pessoas, extremamente necessário. Vinícius Costa disse, Vinícius também, boa noite. Bom, vamos fazer nossas perguntas, senão vai passar do horário e eu não posso atravessar o que eu já combinei com a senhora do Maurício Ortiz, tá bom? Maurício, em quais momentos da sua própria história você percebeu que precisava desconstruir violências aprendidas sobre masculinidade? Pergunta bem pesada essa, hein? Quando eu percebo que muitas vezes, né, eu também tinha aprendido que o homem precisava suportar tudo calado, né? Então, como eu trago na nossa primeira reflexão, né, em relações afetivas, amizades e até no trabalho, comecei a notar quando fui ensinado a endurecer sentimentos, controlar emoções, transformar vulnerabilidade em defesa. Então, a masculinidade me ensinou a competir antes de aprender a cuidar. Então, acho que eu vou para a rua, né, e meu pai fala, pô, se você voltar para casa chorando, você vai apanhar ainda mais. Então, você acaba, né, endurecendo, né, e nos espaços que você atua, você precisa se defender, precisa sobreviver. Então, eu acabo entendendo que ser homem era aquele cara violento, aquele cara sempre de cara fechada, né? E aí houve momentos que eu precisei olhar para mim, né, e reconhecer esses comportamentos atravessados pelo orgulho, né, pela rigidez, pelo silêncio.
emocional, a dificuldade de pedir ajuda. E aí essa desconstrução começa quando eu entendi que a dor, né, não justifica a violência. Pelo contrário, que ser homem pode significar ausência, né, dessa sensibilidade, né, e que ela precisa ser compartilhada, né? Então, eu acho que eu começo a falar de masculinidades a partir da minha própria história, né, de ser um cara machista também, né, e de olhar, né, pro mundo com essa raiva, né, no qual nossos pais também passaram, né? E aí, acho que a academia tem um papel fundamental de me salvar nesse lugar, né? Então, eu acabo acessando os estudos, a leitura, Cida Bento, né, Isildinha, Neuza Santos, Milton Santos, né, entre outros, né, Fanon, né, Lélia Gonzalez, autores que, né, nos colocam nesse lugar de, porra, a nossa história está aí, mas nunca deixaram ser contadas, né? A própria Deixa Virginia Bicudo, exatamente. Então, eu fui ter acesso a esses autores agora, recentemente, dentro da academia, mas esses autores estão na luta, porra, há muitos anos. Mas dentro também da academia isso não é contado, né? Isso não é nos apresentado. Então eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade acadêmica, mas faço uma faculdade da vida todos os dias porque eu aprendo muito, né? Nego Bispo, né? Que traz ali uma ancestralidade, né? De aprendizagem que não estão nos livros, né? É na experiência, né? Então isso também me salvou, né? Eu acho que olhar para a minha história e ressignificar isso de uma forma diferente é super importante, porque eu poderia também ter morrido como meu pai morreu, sendo esse homem violento, sem dar tempo de ter virado essa chave, né? De falar, porra, eu posso ser um homem melhor para as pessoas com quem eu convivo, para a sociedade. Meu pai morreu sem essa oportunidade, né? Meu pai morreu esse cara violento, né? E que foi pego pelo alcoolismo, né? Então, tudo isso acaba me atravessando e essas violências que eu lembro, né? Do meu pai batendo na minha mãe, do meu pai queimando um brinquedo meu e do meu irmão, né? Sim. Isso faz com que a gente ou vire a chave ou continue praticando essas violências, né, com os nossos pais. E graças a Deus eu virei essa chave e tenho cada vez mais me tornado um homem melhor, né? Não perfeito, mas um homem melhor com imperfeições, mas querendo sim, né, dar uma devolutiva para a sociedade e mostrar que nós, enquanto homens negros, também pensamos, construímos e cuidamos também. Quando teu pai falava não volte chorando, eu senti, e é verdade, né, pelas suas palavras, também eu passei por isso. Eu não tive um contato muito com meu pai. Então, sobre essas agressões, eu já escutei muitas histórias de pais batendo nas esposas, e as crianças vendo tudo aquilo. Mas quando seu pai te falava, olha, não me volte chorando, será que ele não estava te apertando assim, que comece a ter a maturidade antes do tempo? Sim, eu acho que é isso, né? Era uma forma também no qual ele foi ensinado. Hoje eu entendo que ele foi ensinado dessa forma pelo meu avô. E aí o que ele foi ensinado, ele reproduziu comigo e com meu irmão. Então esse lugar de, pô, não volta chorando pra casa, homem não chora, homem não veste rosa, homem, né, não brinca de boneca. Tudo isso é um reflexo, não joga vôlei, né? O esporte do homem era futebol, né? O vôlei, o basquete, queimada, dançar balé, pô, nem se passava pela cabeça. Então, acho que isso também, né? Hoje eu consigo perdoar o meu pai, né? E entender que ele foi também ensinado pelo meu avô e reproduziu isso. Meu avô também reproduziu. Então, assim, meu pai era motorista de caminhão, meu avô era motorista de caminhão. A minha avó era doméstica, minha mãe foi doméstica depois. Então,
eram ciclos que iam se repetindo nesses anos, né, todos. E aí a gente vem para quebrar, né, essa lógica, e estudando, indo para a academia, né, os meus primos, muito deles estudando também, então, assim, foi uma geração de primos que acessaram os estudos, mas que nossos pais, muito deles, não tiveram oportunidade. E aí os nossos pais foram, minhas tias, minha madrinha, eles foram para onde? Pro serviço público, né? Então se tornaram funcionários públicos. Sim, sim. Sabesp, Telesp, Eletropaulo, Arno, entre outros, né? Entre outros trabalhos que naquela época para os negros era muito mais fácil de acessar, né? E que esses negros se aposentam nesses espaços, né? E que hoje nós buscamos outros espaços. Então, eu também olho para esse lado do meu pai, né? Desse lado que foi construído, nesse lugar também que psicologicamente eles eram também violentados e aí eles reproduziam o que eles eram ensinados. É interessante porque a nossa trajetória tá batendo muito, embora com 20 anos de diferença, mas está batendo porque, vamos dizer, a cadeia a roldana da sua vida e a minha não muda, porque o meu avô era da fazenda, escravo, a minha avó também, a minha mãe, empregada doméstica, saiu do interior vindo para São Paulo, né? O meu padrinho era o patrão, branco. Eu entrei, fiz administração, quer dizer, o meu pai era da funcionário público, porque os negros iam muito para essa área da funcionário público. Meu pai mesmo falou, vai para o Banco do Brasil, o que ele quer que eu fizesse? Já fosse um funcionário que tivesse uma carreira ali dentro, sendo seguro, né? E eu fiz administração com pós em marketing e minha filha odonto. Quer dizer, então, olha a cadeia como mudou de lá dos anos 30, 40, 50 de hoje, mais ou menos igual a sua. E vamos continuar lutando, porque vamos dar voz lá na frente. Talvez, não sei se nós estaremos vivos lá na frente, mas nos nossos filhos vão continuar, esperamos nós, né? Continuar levando isso para frente. E as pessoas que nos circundam também, que aceite essa nossa forma de dizer, olha, sou negro, sim, e vou continuar lutando, sim, para o meu espaço. Aceite quem quiser, porque quem não aceitar, eu vou continuar no meu propósito. Acho que é mais ou menos isso. É isso, eu acho que a sua fala se encontra, né? E aí, olha que muito louco, né? 20 anos depois, as histórias nossas são muito parecidas, né? E quantos de nós, enquanto homens negros, temos a mesma história e muitos deles não tiveram oportunidade de contar essa história. Então, acho que hoje, qual que é a devolutiva, né? É que nossos filhos, esses novos meninos que serão homens, né? Que hoje são meninos, são adolescentes, são crianças, que a gente possa construir nesses meninos meninos capazes de fato de ser esses homens, né, melhores, trazendo uma responsabilidade afetiva, sobretudo, né, não uma Sim, responsabilidade do provedor, né, sim. porque o do provedor está posto, né, mas a responsabilidade afetiva, do cuidado, de apoiar, né, e eu vi recentemente uma amiga falando, Ortiz, se alguém fala para você que né, se alguém falar para mim que está querendo ajuda, é um favor, né? A gente quer apoio. Né? Quando o homem pede para ajudar, é porque ele está fazendo por obrigação. Né? Então, vou te ajudar com a louça, vou te ajudar com limpar a casa, ele está fazendo por obrigação. Agora, o apoiar é estar do lado, né? Não Sim. precisar pedir. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. E aí, eu lembro que, quando menino, qual que era o brinquedo que a gente recebia? A gente recebia brinquedos duros, caminhão, espada, revolvinho. As nossas brincadeiras eram essas. E as brincadeiras das mulheres, não. Das meninas era o quê? Pô, casinha, vamos brincar de casa. Por que que hoje a mulher, ela sabe, né, lidar muito bem com a casa? Porque naquela época ela recebia esse lugar. E nós poderíamos ter recebido também. Mas não. A gente tinha a brincadeira, a violência era já. Os nossos brinquedos já eram muito violentos. Já. Né? O caminhão que batia na parede virava, né, um super robô, né, a espada. Então, assim, a gente estava sempre com brinquedos duros,
E aí, nós, enquanto meninos, vamos se tornando esse cara duro, né? Então, assim, porra, por que que a gente não brincava de casinha? Por que que a gente, desde aquela época, né, não brincava de boneca? Porque aquela época a afetividade não vinha. Se a gente tivesse brincado naquela época de boneca, nós seríamos muito mais afetivos hoje. Hoje a gente aprende a ser afetivo, né, a ter ali uma sensibilidade, porque a vida nos ensinou dessa forma, de uma Sim, forma sim. dura. A gente vai aprendendo o erro, né? Mas eu acho que poderia ter sido diferente. Então, hoje, esses meninos que possam brincar de boneca, que possam brincar de casinha, com certeza eles se tornarão homens funcionais melhores, né? Então, quando eles casarem, quando eles forem morar sozinhos, eles vão dar conta, não vai ser algo, não vai ser uma surpresinha, né? Vai ser algo de fato que fala, porra, meu, eu brinquei com isso na infância, eu sei como funciona agora, né? Então, eu acho que tem toda, né, uma trajetória de mudança, e aí eu, né, pesquisando, estudando, vou vendo isso, né, nos livros, que os nossos brinquedos também nos forjaram violentos, né? A forma do brincar do homem naquela época era muito violenta, e até hoje ainda, né? E que a gente vem tentando refletir, né, com os pais, né, com as crianças, fazendo um trabalho dentro das escolas sobre esse lugar do brincar, né, dos meninos também, que não precisa ser só a bola, o futebol, o revólver, né, o matar o outro, o estilingue, né, então brincadeiras de mão, olha as brincadeiras, né? Então são diversas brincadeiras que eram, entre muitas aspas, normalizadas, que se tornaram homens extremamente violentos aí, por conta dessas brincadeiras. Deixa eu ver aqui. Bom, são 21 horas e 32 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Maurício Ortiz, psicólogo e gestor de pessoas, sólida trajetória na construção de culturas organizacionais saudáveis, inclusivas e comprometidas com o bem-estar coletivo. Quem já curte o 10 perguntas já segue, @Ortiz_PSI. Você fez FMU ou fez PUC? Eu fiz faculdade, fiz algumas aí, né? Então, fiz a Unify, fiz uma pós-graduação na FEI, fiz Cruzeiro do Sul, fiz PUC, né? Especialização, fiz especialização na Fundação Dom Cabral, né? FMUSP, fiz FMUSP também algumas especializações, e também fiz uma especialização no curso Reikiano do Rio de Janeiro, com a Adriana Soares, uma maravilhosa. Então, a gente vem aí, né, se debruçando, fiz Unifesp também, recentemente. Então, assim, a gente vem se debruçando nos estudos, mas nunca, né, se perdendo de si, né? Eu acho que a academia ela é uma ponte, mas não é isso que garante. Eu gosto mesmo de estar com os meus, e eu sempre falo, vai o mais longe que você puder, mas nunca esqueça de voltar para casa. Então, acho que a faculdade, ela tem esse recorte, eu acho que é importante, mas o que eu gosto mesmo é de estar com os meus, na roda de samba, aquela feijoada, e aqui eu me sinto mais em casa. Eu trabalho nessa área da música, então a gente vai se encontrar por aí, viu? Quando Que quiser bom. curtir um samba, todos os sábados à tarde, a partir das 14 horas. Vou dar um adendo aqui, pessoal. Segura um pouco, falando um pouco. Vamos dar um adendo rapidinho, que o negócio tá bom. Todo sábado, a partir das 14 horas, para Di Coutinho 1100, Porto Madalena, tá certo? Nosso Que reduto. gostoso. Vou colar, hein? Vou colar, hein? Eu te perguntei se você é da PUC, eu falei, então você é o filho da PUC, então. Não, não sou filho da PUC, mas estive por lá, passei por lá. Porque quem faz psicologia naquela época dos anos 70, então a psicologia é da PUC, né? Sim. Eu entrei na PUC, mas eu preferi ir para a FMU. Bom, aqui no nosso momento interativo aqui com a... desculpa, Rori Ribeiro, Ribeiro Afro. A ancestralidade... Opa, calma. A ancestralidade nos ensina e nos impulsiona ao novo, que venha uma descendência de construções. Com certeza, esse é o caminho nosso dos anos 60, 70 e 80. Fala essencial demais, com certeza. O homem é bravo, orgulho, a Érica dizendo sobre você, Ortiz. E falando de Obrigado. pai, mãe, tudo mais que eu sinto que está dentro de você, com o fato de ser pai de Ana Júlia e da Catarina, transformou sua forma de enxergar o afeto, a responsabilidade e presença masculina dentro de casa?
Quero Sim, encontrar sim. vocês no Porto Madalena. Ah, bora, Certeza, bora. Érica? Vamos lá. Bora, Ó, dia Vi. 21, aqui, já que tá esse, agora vamos aqui, já tá assim, vamos que vamos, que se fica contente. Érica, dia 21, a partir das 19 horas, só preto e convidados no Porto Madalena, dia 21. E dia 22, a partir das 19 horas, Kleber Augusto, tá certo? Porto Madalena, é o nosso ponto de encontro. E quem não sabe, Vila Madalena é a principal rua de Pinheiros, Vila Madalena, Teodoro Sampaio. E quem não sabe, Teodoro Sampaio foi um arquiteto negro baiano. Quer dizer, nós estamos sempre ali. Só que tentaram colocar muito cimento em cima da gente, mas não consegue, não. A gente está aqui para falar sobre isso aí, né? Simbora. Então vamos Exatamente. lá falar do que nós comentamos aqui. Vamos lá. Com o fato de ser pai da Ana Júlia e da Catarina, transformou sua forma de enxergar afeto, responsabilidade e presença masculina. Pô, essa é pesada, né? Essa aqui mexe comigo, deixa o coração quentinho. A minha Pô, também. minhas filhas reorganizaram a minha vida emocional, né? Eu acho que ser pai me fez entender ali que presença não é apenas o prover financeiro, mas é construir também uma memória afetiva, né? Segurança emocional, confiança. Então, a Ana Júlia e a Catarina, elas me obrigam diariamente a refletir sobre qual referência masculina eu estou deixando para elas. Hoje eu sou divorciado, né? Mas aprendo todos os dias que esse cuidado também está nos detalhes, né? Do escutar, do acolher, do brincar, de conversar, de pedir desculpa quando necessário e sustentar a presença também nos mesmos no momento de dias difíceis, né? Que a gente acaba tendo também. Então elas me humanizam assim todos os dias. Ser pai me fez compreender que homens também precisam aprender a ser amado, né, sem medo e amar sem medo também. Então, essas duas meninas são incríveis, né? Eu acho que foram os meus presentes, né? Acho que é o presente da ancestralidade, ser pai, né, da Ana Júlia, hoje com 17 anos, já uma adolescente, já ingressando ali a sua transição, né, para o trabalho, menor aprendiz. Catarina ainda com 9 anos, cheia de sonhos, né? Então são duas meninas e acho que o destino quis assim também, né? Então, pô, hoje eu faço xixi sentado aqui na minha casa, né? Porque tem duas meninas que vão usar o banheiro depois e o vaso pode, né? Tem que estar limpo. Então, isso também fala um pouco da nossa masculinidade, né? O quanto que a gente pode também, dentro dos espaços, fazer pequenas ações para mudar esse status quo da masculinidade. Então, fazer esse sentado hoje se tornou algo muito diário, né? E presente na minha vida e que eu descobri também através de uma consulta, né? Falando que, isso a gente, fazendo o xixi sentado, a gente diminui o risco de próstatas, né? Sim. Então, também, isso também é autocuidado. E olhando hoje, né, com uma casa cheia de mulheres, então, o destino quis que eu tivesse duas meninas, meu irmão tem três meninas, são três sobrinhas, eu tive uma irmã por parte de pai, que tem mais uma outra filha, então são seis sobrinhas, né, mulheres, né, então, como que a gente, quatro sobrinhas mulheres, duas filhas, então são uma casa de mulheres, quando as meninas vêm para cá, a gente fica rodeado de meninas, né, e tentando sempre ser esse homem para além do prover, né, do financeiro, mas sim de construir. Hoje, inclusive, eu me programei para estar na reunião de pais da minha filha mais nova, da Catarina, né, entendendo um pouquinho como que ela tem ido na escola, como tem sido, né, essa dinâmica da aprendizagem. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que ela é uma criança super gentil, uma criança que ajuda outras crianças, que tem uma facilidade de aprendizagem, a comunicação dela é muito boa. Então, saí de lá com os olhos, né, marejados de emoção, de falar, porra, aqui, acho que um pouquinho do que a gente tem construído tá dando certo, né? Eu fazendo a minha parte aqui e a mãe fazendo a parte, né, dela enquanto mãe, moram com a mãe, né? Então, acho que cada um do seu modo, mas tentando, dando um direcionamento e fazendo o melhor que a gente pode para essas crianças. Olha, quando tipo, vou voltar a dizer, acho que nós tivemos aí uma vida bem, são 20 anos, mas bem parida. Eu também tenho uma menina, quer dizer,
já passou daquela fase de me convidar para jantar para pagar com o meu cartão de crédito. Ô pai, vamos jantar fora, mas ele fala, você ainda está nisso ainda. Tem muita coisa ainda, fora da faculdade. Então, você, ó, se prepare que tem muita coisa para acontecer. Você tem duas, eu tive uma só, né? Nem que lá em Salvador, quando eu trabalhava com as bandas de Salvador, tem um negócio aqui, não é meu, não pode ser. Eu tô aqui em São Paulo, me deixe longe disso. Bruno H, meu irmão, um grande abraço para você. Saudades. Vinícius Costa fala, repete, por favor, a data. Eu já sei o que é. Dia 21, quinta-feira, a partir das 19 horas, grupo Só Preto, lá no Porto Madalena, é aniversário de um dos integrantes, então chegue cedo, porque se não chegar até às 7h30, não entra, eu te aviso. E sexta-feira, dia 22, Kleber Augusto, nosso poeta. Não canta, mas vamos cantar por ele lá. E aí vou dizer, a gente que, que gosta de samba, pode ter certeza que o homem também chora. E você pode ter certeza disso, que eu já fui no show dele, não faz muito tempo, no Porto Madalena, papai do céu. Mas você está chorando, vai fazer o quê? Foi feito para chorar? Por que eu não posso, né? E pegando o gancho, pegando um pouco do gancho que você traz, né? Eu fiz recentemente uma publicação no meu Instagram, exatamente com essa pergunta, né? Homem não chora, né? Homens negros não choram, né? Porque eu vi uma homenagem, inclusive, do grupo Mais Pretos, do qual eu sou muito fã, né? Pro Ademir, se eu não me engano, o Ademir do Fundo, Sim. o Ademir Batera. Batera. E aí o Ademir, ele dentro do Instagram dele lá, eu vi, tava compartilhado, né? Foi feita uma homenagem para ele e tal. Ele é um cara referência na música, na batera. E aí ele falou, porra, eu quase chorei enquanto homem negro. E aquilo me atravessou, né? Hoje ele com 70 e poucos anos, me atravessou e eu fui escrever, né, sobre isso. E acabou saindo ali uma publicação de uma puta reflexão mesmo, né? De quando o homem negro que chega nesse lugar fala quase chorei. E aí eu falei, por que não chorou, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que ele nem viu a publicação ainda, mas uma reflexão de ver um homem de 70 anos ainda nesse lugar de, porra, quase chorei. E aí tem um homem no fundo que fala para ele, não vai chorar, hein? Que ainda normaliza esse lugar de que, porra, a gente, enquanto homem preto, não, homens, sobretudo homens negros, a gente não pode chorar. Então, assim, ele estava recebendo uma homenagem, estava sendo homenageado ali, e estava sendo, inclusive, olhado para não chora, não chora, você vai ter que aguentar essa homenagem firme e forte aí. Isso me pegou e eu falei, nossa, até quando nós vamos, né, normalizar esse não chorar? O porquê que não chora? E por que não chora? E aí eu fiquei tentando entender essa vida dele de 70 anos, né, em que momento que ele chorou e quais os momentos, né, ele vem carregando, vem somatizando esse lugar do não chorar. Então isso, dentro do samba também é muito presente, né? Acho que o machismo está presente dentro do samba, dentro do futebol, e que é um lugar onde nós, né, eu, você, entre outros homens negros, precisamos fazer ali um trabalho de formiguinha, de, né, sensibilização desses homens, porque o samba também, ele é um espaço também para a gente elaborar o choro, o sorriso, e que está tudo bem, né? Não é porque a gente vai chorar que a gente vai deixar de ser menos homens. Então, mas só para pegar um gancho dessa reflexão que você trouxe aí do grupo. Olha que interessante. Vamos falar de novo do mesmo assunto. Você falou do Batera, né? Do fundo de quintal. E eu tive, mas ainda considero um grande amigo, Rick Batera. E também, né, conheci desde a época de Sensação, de fundo de quintal, inclusive e tal. E um dia ele falou aí, eu quase chorei. E, na verdade, nós, homens negros, não é que quase chorou. Chorou por dentro, mas chorou. Só não externou. Mas chorou. E eu te falo isso porque eu fui ano passado assistir o show do Gilberto Gil, uma moça do meu lado, quando começou o show às 9 até às 11 nos quebrados, a moça perguntou, moço, você está passando bem? Eu falei, por quê? Porque você chorou das 9 até às 11 e pouco. Eu falei, moça, aí é uma história de vida. Gilberto Gil foi o primeiro cara que eu vi negro cantando, entre outros, né? Entre os americanos, mas que eu vi pessoalmente, como eu vi alguns negros americanos no aquele tradicional Free Jazz Festival que tinha no Brasil, que era uma coisa maravilhosa, mas Gilberto Gil foi o primeiro, né? Esse samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso, no Maracanãzinho, 70 nos quebrados. Quer dizer, a gente chora, e não tem que ter vergonha. Volto a dizer, o homem também chora, menina não sei o que, é a música do Fagner.
mas fico muito contente. Bruno H dizendo aqui, eu sou tio de 10 meninas, que é muito maravilhoso. Ah, deve apanhar em 10, hein? Rapaz do céu. Bom, qual foi a sua experiência mais difícil que você viveu dentro das organizações e que mudou completamente a sua visão sobre liderança e gestão de pessoas? E ser um líder negro dentro de uma organização. Se bem que eu peguei uma época diferente da sua, não é fácil. Mas ela te faz você construir fortemente mais que os outros quando chega nesse nível, de ser um líder, né? Sim, sim, eu acho que passei por diversas violências, né, dentro das instituições privadas, mas foi perceber que muitas organizações, né, eles falam de cuidado, ali quando você chega, né, no famoso onboard, aquela acolhida, né, que falam de cuidado, de diversidade, de preocupação com a saúde mental, mas praticam violências institucionais cotidianas, assim, né, e eu já vivi, né, nesses espaços onde a produtividade, né, era colocada acima da dignidade humana, né, então essa escala 6x1, que hoje eu sou contra, eu já atuei também, né, nessas escalas 6x1, trabalhei na Tento, já trabalhei na Conta, empresas que enriqueceram com a escala 6x1, e quem estavam dentro dessas escalas? Pessoas negras, pessoas gordas, pessoas LGBTs, que é a P+, e por quê? Né? Por quê? Era exatamente os minorizados. Então hoje, se você vai fazer ali uma observação, quem são as pessoas que estão dentro da escala 6x1, ainda tem esse estereótipo, né? Pessoas negras. Então, eu acho que estar dentro desses espaços, eu fui observando e fui entendendo o que eu não queria para mim, né? O que era liderança, né? Que hoje as pessoas confundem liderança com controle, né, emocional das pessoas, e não é isso, né? Liderança não é poder. Liderança é o exemplo, é responsabilidade. Então, uma liderança despreparada, ela adoece a equipe inteira, né? E hoje eu sou gestor de equipes, faço diversos processos seletivos, presto serviço para diversas organizações, consultorias, e elas falam, a pessoa que vai embora, ela fala, Ortiz, eu me demiti da pessoa, não da organização. Sim. Então, hoje a gente tem a responsabilidade de identificar quem são essas pessoas que estão adoecendo, né, esses trabalhadores, para de fato entender o motivo pelo qual eles estão fazendo isso, porque as pessoas vão embora das organizações por conta de um líder ruim, de um líder maldoso. O assédio moral, sexual, tem aumentado significativamente dentro das organizações, né? Atualmente, agora nós estamos falando mais do burnout, né? Que é algo que tem, inclusive, acentuado também o debate, a saúde mental no trabalho. Eu acabei de sair de uma discussão, fiz um curso recentemente na Faculdade de Saúde Pública sobre saúde mental no trabalho, que é a nova lei que vai ser implicada esse mês, inclusive, que é a NR, que prevê, né, riscos psicossociais dentro do trabalho, mas é algo que isso já existe desde os anos 70, né, mas que nunca ninguém deu luz para isso, mas que agora as organizações elas serão responsabilizadas. E tem as organizações que têm feito um ótimo trabalho, e eu tenho, né, acompanhado, mas tem organizações que é só para o LinkedIn. Nós vamos seguir aqui o checklist, mas de fato as pessoas estão adoecendo. Então, eu tive experiências ruins, desde experiências de que, como você falou no início, Ortiz, para nós tem que ser tudo em dobro. Então, eu já tinha feito 2 formações e a pessoa tinha feito uma e ela que foi no meu lugar, mas qual que era a cor da pele dela? Ela era branca. Sim. E aí falava assim, Ortiz, você não está pronto ainda. Eu falei, não, mas vocês pediram a pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação. E a pessoa só tem a graduação. Mas ele já tem um pouco mais de tempo de casa e tal, mas eu entendi. Depois que eu fui ler Cida Bento, né, eu fui entender, né, o Pacto da Branquitude, eu fui entender que ali eu tinha sofrido racismo. E que eu não subi, muitas das vezes, em algumas organizações, foi por conta disso, né? Então, é isso.
o negro sempre tem um algo a mais, então você nunca está pronto. Então, eles pedem o inglês, você vai estudar o inglês. Quando você chega lá, eles pedem também o francês. Aí você vai estudar o francês. Quando ele chega lá, eles pedem o italiano. Então, assim, você não consegue chegar. Né? Então, como diz a Conceição Evaristo, né? Não tem ali... para quem, né, esse lugar de, porra, de democratizar o acesso? Para nós que não é. Né? Porque a gente nunca consegue chegar. Porque sempre tem essa barreira. Então, foi muito difícil, mas chegamos, como você falou. Ocupamos. E agora que ocupamos... Aí é difícil de tirar, né? Agora que a gente ocupou, ninguém tira mais. Uma coisa que você comentou é uma coisa que as pessoas ainda não sabem separar. O líder do chefe, né? Eu trabalhei numa época que você subia pelo tempo de serviço e não pelo fato de você ser um bom profissional, era o tempo de serviço. Por isso que você falou, eu estou preparado, e a pessoa fala, não, você não está preparado. Porque acho que a pessoa que subir pelo tempo de serviço, esse cara vai entrar no meu lugar. Não, Ortiz, não dá, por enquanto não dá. Né? E o que tinha no muito passado? Você falou em líder, mas assim, tinha muito chefe. E hoje tem líder. Qual é, no meu ponto de vista, de um e de outro? O chefe cobra. E o líder te ensina a chegar no resultado. Então, quando você fala, eu saí por causa de tal pessoa, era o chefe. E isso acontece muito. Eu deixei de ser CLT há 30 e poucos anos atrás. Eu falei, não dá. Eu preciso estar livre. Eu quero estar comigo mesmo. A gente apanha sobre isso quando você se forma um profissional liberal, apanha muito. Você tem seus horários, ok. Mas você não tem algumas coisas que é o NBS, você tem que continuar pagando, e não é fácil. Mas quando separar o joio do trigo, a gente vai continuar escutando isso aí. Temos que fazer mais o inglês, o francês, e isso é lá de trás, né? Antigamente era só, olha, o pergaminho, mostrei minha idade de novo, era só como é que é? A formação, depois era datilografia, depois era o supercalque, depois era o Lotus, depois vai indo, era o inglês, era o francês, e você imagina eu que naquela época, formado, olha a coisa, joguei tênis. Esse negão aí é metido. Quem é esse cara para pensar não sei o quê? E a roupa poder ser branca. Então a gente tem que tá apanhando, mas graças a Deus, de tanto apanhar que eu posso hoje ter a honra de estar batendo um papo contigo, coisa que era muito difícil atrás. Dois negros batendo um papo de uma linguagem que todo mundo tem que escutar. Sim, né? E eu acho que é fundamental, eu acho que eu fico muito feliz, né, desse nosso papo, te conhecendo um pouco melhor também, porque é isso, né? Também colocaram nós, enquanto homens negros, nesse lugar de disputa. Que você tinha que ser melhor que eu tinha que ser melhor que você. E que muitos desses homens negros, né, brigam entre si até hoje, né, querendo esse lugar, né, de que, porra, esse negrão é melhor que eu tenho que ser melhor que esse negrão, não. Por que a gente não pode, cada um na sua especialidade, construir junto? Né? Eu acho que é isso que a gente vem fazendo, vem mudando essa reflexão de que não estamos aqui para disputar com ninguém, e sim a gente se fortalecer. Né? Então, eu costumo dizer, pô, hoje tem a Marcha das Mulheres Negras lá em Brasília, que é algo muito potente porque elas se organizaram, né? Elas estão extremamente lado a lado. E por que não nós, homens, estarmos também nesse mesmo lugar? Né? De a gente se organizar, tudo bem, cada um com a sua opinião, respeitando a individualidade de cada um, mas não como disputa. E sim, porra, você é do samba, mano, eu sou disso aqui. O que a gente pode somar junto? O que a gente pode somar? Eu tive recentemente no Espaço Aristocrata, eles chamaram por uma parceria, Aristocrata, um espaço nosso, negro, né, daqui de São Paulo, e que, né, muitas pessoas não conhecem, né, e que a gente pode, inclusive, ocupar esses espaços como, né, uma resistência, né, algo que, né, foi deixado de lado e que eles querem tirar o próprio o Cruz da Esperança, que é um espaço de resistência que aí a gente tem visto, né, constantemente, né, que sai, não sai, né, o entorno querendo fazer daquilo ali mais prédios, enfim. Então, eu acho que a gente, enquanto homens negros, estar aqui hoje com né, momentos diferentes de vida, porra, é um puta de um aprendizado, para mim, inclusive, uma inspiração, e eu falo, porra, que legal, pô, que legal ver homens negros
né, que chegaram lá e estão contando a sua história, né, e que podem correr com a gente, que está também nesse caminho, e vamos fortalecer, cada um com a sua opinião, com a sua história de vida, sem invalidar a história de vida desses homens. Então, eu acho que esse trabalho que você faz é maravilhoso, assim, né, e que isso precisa chegar em muito mais pessoas, as pessoas precisam entender o trabalho, colaborar e estar com você nessa, porque é isso, né, se a gente se unir, falta, né, esse lugar, a gente se unir mais, a gente já é muito unido, mas se a gente se unir mais, a gente faz muito mais coisa, né, e fica muito Sim. difícil para o Pacto da Branquitude conseguir quebrar esse nosso movimento. Olha, você falou aí aristocrata, né? Ainda Aristocrata, fala da Rua Tabatinguera 70, de domingo. Podemos falar aí do Clube Holmes, né? Podemos falar do Palmeiras, né? sim, Começou ali aqui na Zona Sul, né? Aqui nos fundos da Zona Sul, foi chegando até aquele samba que tinha na 24 de maio lá de baixo, num prédio. Foram vários lugares. Sobre esse assunto do Cruz, eu só posso dizer para você, eu fui produtor de um cantor e às vezes ia lá. Eu acho que eles deixaram chegar nesse ponto. E aí acho que não dá para falar se está certo, quem está certo, quem está errado, porque o mercado hoje ele tá cada dia mais estão explorando a parte imobiliária e deram brecha, né? Eu acho que poderiam ter conversado isso antes, mas infelizmente passou. Mas a resistência ela continua. E quando você fala que negros ficam um batendo com o outro, um dia eu fui cobrado por uma amiga nossa. Ela falou: o seu programa está muito branco. Eu falei: poxa, mas eu convido os negros, às vezes alguns querem me cobrar para vir no meu programa, que são 5 anos, indo para o sexto, né? E às vezes eu tenho essa dificuldade. Pô, como é que quer cobrar? Pô, eu quero bater um papo, eu não quero o seguidor dele, eu quero o assunto. E por 3, 4 vezes já me cobraram. Eu falei: pô, aí você chama um branco que não, pô, que horas e quando, né? Aí, poxa, então, e aí como eu te falei, tem o Instagram lá, Negro Ajuda Negros, né? Eu cheguei e falei: pô, e aí, o que está acontecendo aqui? Tem uma coisa que os negros precisam fazer. Às vezes tem que ser igual o judeu, se unirem, cada um na sua área crescer junto, e não ficar um querendo ser. Você é da onde? Quem você pensa que você é? Isso aí mata. sim, E aí a gente se afasta. A gente se afasta, pô, vou sim, fazer o meu. Depois, se me acharem que eu sou metido, o que eu posso fazer? Mas eu tentei. E é o que eu estou tentando exato, assim como. exato. Parabéns, parabéns por não ter desistido. Acho que nós vamos enfrentar essas lutas, né? Eu no coletivo do Entre Vinhos e Afetos, né, recebo ali alguns comentários e ainda de homens negros, né, deslegitimando, né, o coletivo, ó, achando que, né, homens negros não tem que tomar vinho, que é só roda de samba e cerveja, que é também, mas não é só sobre isso, que dá para a Sim, gente ir numa roda de samba também e tomar vinho, que a gente pode construir também uma roda ouvindo um jazz, ouvindo um blues, né, ouvindo um Jorge Ben, né, ouvindo um Tim Maia, e que, né, eu percebo que ainda não viraram essa chave, que está tudo bem, cada um tem o seu momento, né? Mas quando esses homens negros virarem a chave, nós estaremos aqui para acolher. Acho que esse é o lugar. você imagina eu que esses dias assisti 4 free jazz, 4 aqui, 2 lá fora, e nasci na Bela Vista escutando MPB, porque antigamente era uma separação, né? O que era samba e o que era MPB, que era João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Baden Powell, né? Imagina que eu já escutei, né? Pô, Nego Doce. Pô, por que isso, gente? Mas vamos firme, não podemos parar. Vamos fazer aqui nosso Sim, momento interativo. O Vinícius Costa. Após 8 anos em uma companhia, liderando com a maior dificuldade do mundo, fui dispensado em uma tarde de segunda-feira de janeiro de 2023. E após essa dispensa, entendi que os meus liderados não me aceitavam. A partir desse momento, calma, vamos devagarinho aqui. Cadê? A partir desse momento, comecei a entender que tal racismo estrutural importante, o tal racismo estrutural, ok, importante ouvir vocês, aprender com vocês, obrigado. Vinícius, é só trabalhar. Eu entrevistei o Baracho uns 10 dias atrás aqui, ele é um antropólogo, então também foi uma outra lição de vida. E eu sempre falo, né, tem muitos filmes que podem diminuir a sua aceitação. Quando as pessoas falam: eles não me aceitavam, não tem problema, um dia vão aceitar. Mas tem muitos filmes que falam isso da gente, né?
Adivinha quem vem para o jantar, O Infiltrado, né? O filme do Ray Charles, o filme Bird, que fala a história do Charlie Parker, quando começou a música negra. Tem muitos filmes. Assista, guarda com você e depois, quando você for para algum lugar, tira a experiência de um filme de outro, de uma situação sua de outra, ou da minha, viu, Vinícius? Ou até mesmo do Ortiz, que você com certeza vai aceitar com mais tranquilidade. Tá certo? Beleza, Vinícius? Beleza. Vamos aí. Bom, o que existe do menino Ortiz que ainda atravessa o homem e o psicólogo que você se tornou hoje? Muita coisa, eu sei. Você já passou algumas coisinhas, mas como está chegando muitas perguntas, tem gente que está entrando agora, então é bom voltar num assunto bem legal como esse. Continua um menino observador, um menino sonhador, né, que aprendeu cedo a ler os ambientes, né, a perceber o silêncio, a entender o comportamento para sobreviver emocionalmente numa cidade como São Paulo. Existe também uma criança que quis ali pertencimento, reconhecimento e afeto. Isso eu tive muito da minha mãe, né, tenho até hoje. Vem aí, né, tá comigo na luta. E acho que muito do psicólogo que eu me tornei nasce desse menino, né, que tentava entender um pouco do mundo, né, as dores das pessoas e as próprias dores também, né, e ainda vive em mim um pouquinho quando me emociono com as histórias, quando luto por justiça, né, quando me recuso a neutralizar algumas violências. Acho que isso está muito presente, né, esse menino sonhador, né? Eu sou filho de Xangô e mamãe Oxum, então acho que não foi por acaso, né? Eu sou o cara da justiça, não gosto de injustiça. Sou um cara também, que adoro ajudar o próximo, né? De sempre estender a mão. E esse lugar que você coloca, né? Do preto metido, eu fui muitas vezes me colocaram nesse lugar, né? Então, mas eu sou um cara de, desde cedo, ter uma personalidade e de não me abalar, né, com o que os outros vão pensar sobre mim. E aí eu lembro que um diretor falou uma vez para mim: falem bem, falem mal, falem de você, né? Estar em cargos de liderança vai ser esse lugar. E aí eu fui aprendendo a ser um bom líder com esse diretor, né? E ele me faz uma outra coisa: se tem medo da resposta, não pergunte. Então, são coisas que você vai aprendendo. E hoje, né, esse menino, com 43 anos, apaixonado pela vida, né, me cuidando cada vez mais. Então, eu falo de autocuidado e me cuido também, né? Fiz um check-up ali recentemente, porque é isso, né? Nós estamos envelhecendo e ocupar também a clínica é importante. O SUS está aí para nos apoiar nesse lugar. Então, eu tenho também, né, acho que esses 40 a mais, acho que é um novo homem também, né? Acho que a partir dos 40, não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu fiz 40 anos, eu me descobri um outro homem, né? Um homem muito melhor, e estou cada vez mais apaixonado porque eu tenho me tornado assim, né? Então, sou um cara feliz, um cara grato, né? E as coisas vão acontecendo. Eu acho que quando a gente devolve, né, essa energia, né, isso volta para você, assim, né? Então, eu tenho só agradecido, né, e conhecido pessoas novas, feito novas amizades, novos trabalhos. Estar aqui hoje, né, no seu programa, também esse lugar, né, do que eu tenho plantado, né, e muito emocionado de estar colhendo, né, de poder ser amigo de pessoas, das pessoas se orgulharem, e de ter uma responsabilidade também de inspirar pessoas, né, porque eu acho que é isso. Nós temos um papel fundamental na transformação social, você, eu, entre outros, Vinícius, que está aqui, o outro mano que acabou de falar aí, a gente tem um papel fundamental nos nossos espaços, e que a gente consiga, de forma genuína, levar isso, né, para as pessoas que aqui não têm nem acesso ao Instagram para estar aqui assistindo uma live como a nossa, né, que a gente consiga sair desse lugar também, né, e de ir lá na favela, na comunidade, falar para esses homens negros que acham que homem não tem que chorar, né, que o trabalho é o que né,
saúde mental, como a gente viu recentemente um homem negro falando que saúde mental é trabalhar, né, que ele não acredita nesse lugar de saúde mental, que saúde mental para ele é trabalhar, é tal, performar, que a gente consiga mostrar para esses homens que não, né, que eu acho que saúde mental está para além da terapia. Saúde mental é o que você consome diariamente, é o que você come, é o que você faz com o seu corpo, né, é o descansar, é o conversar, é ter amizades, é ter a família por perto. Então, tudo isso passa por saúde mental. É ter um salário digno, né? É ter um lugar para descansar. Então, acho que saúde mental, para nós, enquanto pessoas negras, é estar no terreiro, é estar no samba, né? É estar com os nossos. Então, acho que isso também é saúde mental, né? Então, esse menino, pô, tem se descoberto, né, a todo momento e, né, muito feliz com essa trajetória, né, de que se meu pai, de onde ele estiver, tá olhando, né, que ele não teve a oportunidade de me ver fazendo todos esses, né, esses movimentos, que ele possa, né, estar olhando e estar orgulhoso, né, que talvez ele tenha tido, né, acho que a ideia de ser uma pessoa como essa, mas não teve oportunidade, não teve ninguém que o salvou, né? Então acho que hoje eu tive várias pessoas que me salvaram, né? Várias pessoas que me salvaram. Minha mãe é uma delas, né? Sempre me salvou, né? Pessoas que acreditaram em mim, minha família aí, meus primos, meu irmão, né? As minhas filhas me salvaram, né? Então acho que a academia me salvou, o futebol me salvou, né? Então espaços de terreiro me salvou. Então espaços que muitos de nós, homens negros, não têm a oportunidade de estar e que a gente consiga, né, sensibilizar e mostrar que é possível, sim, ser esse homem e que se a gente é metido, temos que ser metido, sim, né, que a gente é esse metido justamente porque as pessoas brancas acham que a gente não pode estar nesse lugar e a gente pode. Sempre tem que estar buscando, porque as oportunidades aparecem. Agora você tem que buscar também, né? Porque cair no colo não vai, né? Cair no colo não vai. Exatamente. Nunca me esqueço, ainda no comecinho de carreira, no Bradesco, Não, já estava no Grupo Pão de Açúcar, e eu sempre gostei, eu devia ter feito turismo, mas não fiz administração com pós em marketing. E aí eu fui passar as férias em Salvador. E um amigo meu foi para os Estados Unidos. Aí eu falei, pô, você foi para onde? Foi para os Estados Unidos. E você, o Augusto, foi para onde? Foi para Salvador. Pô, você é metido. Quer dizer, porra, eu Salvador sou metido. Entendeu? E esse mesmo pessoa, foi a primeira oportunidade de atravessar o oceano. Pô, tá roubando, negão? Então, é isso, né? Então, pô, eu tô roubando. Eu tô aprendendo com vocês do sol do meio-dia. Porque nós, o sol da meia-noite, nem todo mundo sabe o que é isso. É só dos países nórdicos que acontece isso. No norte dos países nórdicos da Europa, que é o sol da meia-noite, né? Noruega, as pessoas acham que a gente não estuda, né? Então fica falando, e não é o caminho, não é esse. Por isso, deixar a gente chegar para tirar. Eu me preocupo quando você fala da cobrança dos 40, eu já tive também isso, porque temos filhos. Hoje minha filha está com 30, já é doutora, pós-graduada, tá tudo. Ó, agora é contigo. Faça e continue com a cabeça em pé. Se você abaixar, tudo que você construiu aí até agora, os 30 anos, vai por água abaixo. Então, fique sempre firme no seu propósito de vida. É o meu pensamento. Sim. Sim. E para além do ficar firme, né, é falar para ela que quando ela quiser chorar, que o seu colo vai estar disponível, né? Eu acho que é isso, né? Lá fora é um mundo realmente que tem que desbravar um leão por dia, mas que ela encontre em você, na família, né, esse lugar de falar, pai, hoje isso me atravessou e que você, né, seja esse paizão, né, de falar, vem aqui, senta aqui, chora, pode chorar, vamos chorar junto, porque é isso também, né, senão a gente também coloca uma cobrança sobre eles, né, de que, ó, o mundo vai te engolir lá e vai, mas que vai lá e quando você voltar aqui, eu estarei aqui para te acolher, né, é isso que eu tenho tentado fazer, tenho tentado mostrar, né, sobretudo para minha filha de 17 anos, que está descobrindo o mundo, né, então, nessa ânsia, né, da adolescência, e eu falo para ela, eu falo, ó, vai, mas eu sei que vai, né, vai dar ruim ali, mas quando dá ruim o papai vai estar aqui para te acolher, né? Então assim, vai ser esperando, né? O pai vai ser a experiência que
nós passamos e muitas das vezes não tivemos o acolhimento do meu pai, mas que nesse momento acho que é isso, né? Eles vão errar, eles vão fazer algumas escolhas e que quando errarem nós estemos aqui presentes para poder acolher, para poder não julgar, né? E muitas das vezes um abraço resolve. Então, fico muito feliz. Estou me pedindo o link aqui no WhatsApp. Vinícius, na sua tela deve ter uma setinha. Clica ali e você escolhe a pessoa e já vai. Érica se enviou uma ação para participar do vídeo. Bom, deixa eu enquanto tomo água, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Mês de maio é um mês de super... Peraí. Mês de maio é um mês super colorido e suas campanhas. O amarelo, que é o que estou usando aqui hoje, aborda a segurança no trânsito. O laranja alerta sobre a violência contra crianças e adolescentes. E o vermelho busca a prevenção do câncer bucal. O 10 perguntas, que é o nosso programa, assina embaixo. Pois prevenir é sempre melhor do que remediar. Esse é o mês de maio, é o mês do amarelo, do laranja e do vermelho. Tá certo? Bom, vou mandar um grande abraço aqui para a Fernanda Mariano, do Mundo Brincante, ela que esteve aqui com a gente, contando a sua história sobre o racismo, que teve a filha no Colégio Mackenzie, e daí depois ela abriu um espaço super legal para as crianças, independente da cor e do credo, abriu um espaço com os seus brinquedos grandes, e onde tem abertura, tem um pequeno lugar, ela vai lá, monta todo o seu parque, faz uma recreação muito bonita para que as pessoas saiam um pouco do celular. As telas nos trazem problemas. Eu já visto aí o aumento de suicídio. As telas nos trazem muito, muito problema. E o suicídio, cada dia, o infantil e já nos adultos, cada dia está aumentando. Isso não pode acontecer. E aí eu acho o trabalho que ela faz muito bonito, legal. O Ribeiro, obrigado por tanto, potencialidade, a centralidade sempre te abençoe. Maravilha. Bom, deixa eu aproveitar, enquanto o continua tomando essa aguinha, mandar um grande abraço para o senhor Cláudio Moraes Azarias e o Marcelo Silva Azarias, lá de Itacoaticetuba, é nosso novo parceiro comercial, Restaurante Moraes. Obrigado aqui por ser nosso novo parceiro comercial. Temos nossos patrocinadores, temos nossos parceiros. Restaurante Moraes, lá em Itacoaticetuba. E aqui em São Paulo temos aqui o tal Filé do Moraes. Esse também é muito tradicional, como o Leles Tratoria, entre outros. Mandar um grande abraço também para o nosso querido Rodrigo, da CL Solar. A CL Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Eles atuam com energias renováveis com fornecimento de instalação em sistemas fotovoltaicos. Consultoria e migração de clientes para o mercado livre de energia. Obrigado, Rodrigo, por acreditar no nosso programa. A GF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A GF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir carga fiscal com segurança e estratégia. A GF Consultoria, menos impostos, mais futuros. O grande amigo Emerson Teixeira, do interior de Minas Gerais, se não me falha a memória, acho que é Uberlândia, se não me falha a memória. Obrigado a esses nossos parceiros comerciais. Daqui a pouco falo sobre nossos patrocinadores também. E tem muita pergunta chegando. Ortiz, qual foi o seu momento que você percebeu que entre vinhos e afetos tinha deixado de ser apenas um encontro, se tornado um movimento de transformação social? Acho que foi quando esses homens negros, né, eles começaram a retornar dizendo que algo havia mudado na vida prática deles, né? Porque eu acho que é isso. Eu falei, né? Quando eu inicio com esse projeto, eu falo, aqui não é um espaço só de comer e beber. Se você quiser só comer e beber, vai em outro lugar. Aqui é estar para além do vinho e da comida, né? Então, quando ouvi relatos desses homens repensando relações com companheiras, filhos, amigos e consigo mesmo, eu disse, porra, tá fazendo sentido, né? Quando começaram a dizer que estavam aprendendo a pedir desculpa, a dialogar, né, sem violência, a acolher as emoções, a refletir sobre o machismo, percebi, né, que esses homens negros estavam ali, primeiro, num espaço onde conseguiam existir sem precisar performar, né, performar. E ali eu entendi que não era apenas uma roda, né, era um território mesmo político de cuidado, responsabilização,
reconstrução coletiva, e, né, cada vez mais isso tem se tornado político, né? Então, teve um participante que falou que com 40 anos nunca tinha segurado uma taça de vinho, né? Então, olha que potente, né? Teve um outro homem de 40 anos que quando eu falo para eles, ó, cada um traz a sua rolha de vinho, esse homem ele traz uma rolha literalmente do bolso, né? Então, ele entendeu que a rolha do vinho era literalmente a rolha do vinho, que não era um vinho por si só. E aí então assim, nós não estamos nos mesmos lugares. E aí, né, eu conversando, falando, porra, o óbvio também precisa ser dito para esses homens. Então, quando a gente está falando da rolha, a gente está falando do vinho, porque muitos desses homens não tiveram acesso a essa informação. Então, eles me agradecem, falam, pô, Ortiz, aqui eu tenho descoberto, né, esse novo lugar do vinho. Eu só tinha olhar para a cerveja, eu sei que a gente só podia tomar cerveja, que jamais a gente poderia tomar um vinho bom, de qualidade, com um preço acessível, porque aqui também é esse lugar de eu democratizar o acesso, né? Não quero o Entre Vinhos e Afetos, não é um espaço de elite, de homens negros que acessaram. Pelo contrário, Sim. é dos homens negros que estão, né, na luta como nós. E que tem muitos homens que estão em vulnerabilidade, que não têm condição de contribuir, mas participam do mesmo jeito, porque estão implicados e querem estar aqui. E as companheiras e companheiros falam para eles, vão lá, porque quando você volta melhor. Então, é um espaço também de não julgamento. A gente tem homens negros gays, homens negros trans, né? Então, é um espaço, né, de acolhimento, mas também de implicação, de incômodo político, e que como a gente consegue colocar tudo isso em prática, né? Sobretudo para caminhar com as mulheres, sobretudo mulheres negras, né? Para diminuir a violência contra essas mulheres. Então, eu acho que é um espaço que nem eu tinha a noção da transformação que iria acontecer. Eu só tinha um sonho e tem vários colegas, né, amigos que estão comigo nesse lugar. Então, o Aristocrata quer ser um parceiro do Entre Vinhos e Afetos, e tivemos recentemente na Câmara Municipal, né, entendendo que também o Entre Vinhos e Afetos é político, e né, Kate Lima, vereadora, quer levar essa agenda de masculinidade, sobretudo na Brasilândia, onde ela cria, né, levando esse lugar para os meninos negros, né, que vão ser homens futuramente. Então, assim, o Entre Vinhos ele se tornou esse lugar, né, e que cada vez mais a nossa responsabilização, né, de ter o cuidado desses homens virem dirigindo e voltar e virem de Uber e voltarem de Uber porque vão beber, porque a gente aqui tem ali, por mais que seja uma quantidade mínima, porque aqui não é, né, a quantidade exagerada, e sim a quantidade mínima do vinho, mas que por si só já não pode dirigir. Então é uma conscientização também para que esses homens venham e participem. Fizemos uma parceria recentemente com a Uber, justamente, né, fornecendo vouchers para esses homens voltarem de Uber para casa. Temos motoristas negros do Uber também, que a gente faz o contato, ó, mano, vem para cá, tal, os caras vão voltar para casa, então assim, do dinheiro rodar entre nós. Então acho que é um coletivo que tem me surpreendido positivamente e que, como eu disse, né, é só o começo, faz um ano, né, foi em abril de 2025, o mês passado fez um ano, a gente celebrou ali com o Núcleo Duro, que são os caras que estão com a gente desde o início, e agora esse mês a gente já pretende fazer um encontro maior, né, porque na minha casa já não cabe mais, né, então você está super convidado, a gente está vendo o espaço ainda, e vamos divulgar, mas é isso, é papo de 100 homens negros reunidos, né, falando sobre masculinidades e querendo, né, transformar, né, o mundo de alguma forma. Então eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento e de que muitos homens negros estejam implicados comigo nessa luta. Você falou de um assunto interessante, quando você fala sobre rolha, que é uma linguagem, vou dizer, um pouco mais sofisticada, porque não era muito usual, mas ela está aí, né? Talvez seja um pouco de informação. Coincidentemente,
final de semana passado, um grande cantor foi no restaurante, ficou bravo porque o valor da rolha era muito grande. O que a gente fala, eu não sei como é que se fala, antigamente tinha um nome, quando você vai num restaurante, numa casa noturna, ou qualquer lugar, você leva a sua bebida, eles cobravam a joia, acho que era isso que se falava, a joia. E eu estava até pensando, inclusive, porque eu ganhei uma garrafa de uísque, eu vou levar lá no Porto Madalena, quero perguntar quanto eles vão me cobrar essa joia. E aqui, quando você vai vir, é cobrado a rolha. E o cara do restaurante que teve aquela confusão com o Ed Mota, que é um negro, né? Ele falou assim, de cada 6 rolhas, 3 vem de fora. E que ele não entendeu o valor, que achou muito caro, mas você levou, você assentou, bebeu, você tem que aceitar. Então, perguntasse antes. E estava marcado lá no cardápio que é cobrado. Então, quando se fala em rolha, às vezes não é uma linguagem muito usual. Às vezes a pessoa fala, será que é para levar isso ou aquilo? Eu até entendi o que aconteceu com essa pessoa aí. Mas é um costume. Daqui a pouco, a próxima vez, ela vai saber que a rolha é uma garrafa, né? Sim, sim. E é isso, né? Eu acho que quando esse homem negro ele tira a rolha do bolso, todo mundo Assustou. sensibiliza e vai abraçar, né? E vai abraçar esse cara, porque é isso, ele achou que era isso mesmo, e ele ficou sem graça, ele falou, porra, irmãos, não sabia que era um vinho, e nós fomos abraçar ele, falou, tá tudo bem, porra, obrigado por você ter conseguido compartilhar. Então, acho que, pô, é isso, como que a gente acolhe também, né, esses irmãos, né? Como que a gente acolhe esses irmãos negros que não chegaram ainda, né? Sim. E é isso, não é rir, não é ridicularizar, é acolher, né? E que tá tudo bem. Porra, mano, você não tem obrigação nenhuma de saber que uma rolha a gente tá falando de uma garrafa de vinho. Tá tudo certo. Sim, sim. Não se sinta fora da caixa, né? Não se sinta fora Sim. da caixa. Eu acho que cada vez mais não poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente normaliza, mas a gente tem que, quando esses homens negros chegarem, a gente tem que acolher, né? E aqui o Entre Vinhos é esse lugar do não julgamento. Ah, Ortiz, é para homens que não erraram? Pelo contrário, para homens que erraram, estão querendo aqui, né, a partir do erro, ser homens melhores. E quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Então, acho que o Entre Vinhos ele vai nesse lugar. É errando que se acerta, né? Tem um velho ditado, não é isso? É isso, É? é Maravilha. isso. Ó, a Érica, assim, Ortiz, você é muito necessário. Os meninos e jovens do projeto social que faço parte precisam te ouvir. Grajal X. Ó, bora fazer essa conexão. 10 perguntas aí é para isso. O Vinícius fala, no próximo. Estarei no próximo. Vou incluir entre vinhos e afeto na agenda do mês. Ok, maravilha. Estarei, ok. Tá certo, Vinícius. Perfeito, Bom, obrigado. falando sobre rolha, que foi uma coisa que aconteceu agora, é um assunto interessante que aconteceu aí, que deu maior divulgação na mídia, né, falando do cantor e tudo mais. Teve um outro assunto muito importante que aconteceu agora, vamos falar sobre diversidade. O que mais te incomoda quando você empresas falando sobre diversidade e inclusão apenas como estratégia de marketing? E aconteceu de uma empresa, de um conglomerado grande, de uma empresa fast food service, é isso? De sanduíches, que o presidente do Brasil falou, o CEO do Brasil falou, não, aqui vai continuar como está. Se vocês não querem aí fora, tudo bem, mas aqui continua. Então eu te pergunto, o que mais te incomoda quando vê empresas falando sobre diversidade e inclusão apenas como estratégia de marketing? E aconteceu com isso comigo, quando me ofereceram ser gerente de loja, porque vai ser legal a gente colocar você como negro, que é uma novidade no mercado. Isso nos anos 70. Eu falei, não, muito obrigado. Tá aí a pergunta. O que mais te incomoda quando você vê empresas falando sobre diversidade? Eu estou nessa agenda, né, já tem um tempo dentro das organizações, a gente discutindo diversidade e inclusão, fazendo processos seletivos com relação a relações raciais, e o que mais tem me incomodado é quando esses corpos negros, né, eles viram estética institucional, né, pessoas negras no lugar da estética, mas são as pessoas que mais adoecem dentro das organizações. Então, acho que uma reflexão importante é que diversidade sem mudança estrutural é apenas uma maquiagem social, né? Ela fica nesse lugar de maquiar, mas que não olha para isso
né, a devida atenção. Então, acho que não adianta fazer, né, a campanha, se não tiver ali, né, minimamente uma segurança psicológica, se não tiver escuta, plano de carreira, Sim. compromisso ético, olhar para a questão da saúde mental, sobretudo de pessoas negras, entender onde essa pessoa negra está localizada, né? Eu estive recentemente numa instituição falando sobre saúde mental no trabalho e a pessoa falou para mim, Ortiz, eu levo 3 horas para chegar na organização e levo mais 3 horas para ir embora. Como que a gente vai falar de saúde mental? Eu chego, eu saio em jejum, eu chego na instituição, num espaço extremamente elitizado, onde as pessoas estão saindo para correr com tênis de R$ 1.000 e eu ainda sequer tomei o meu café da manhã. Sim, Então, assim, sim. não tem como ter saúde mental, Ortiz. E nesse momento, quando eu fui convidado para falar, a organização ela não disponibiliza o trabalho home office, é 100% presencial. Imagino. Mas desconsidera essas pessoas que moram extremamente longe. E Longe. aí são essas pessoas que são as mais afetadas. E quais são as cores dessas pessoas? Qual é a cor dessas pessoas? Sim, Elas são sim, sim. pessoas negras, né? Então, falar de diversidade é também olhar para o território. Então, porra, eu tô com pessoas negras aqui que moram no extremo sul, no extremo leste, vamos flexibilizar aqui, né? Home office, vamos deixar, né, 3 vezes em casa, 2 vezes aqui, mas porque senão não tem como, né? Porque para a pessoa que mora no centro, porra, É, é do lado, é sim, tranquilo, mas para quem mora no extremo leste, para quem entra às 8 da manhã, tem que sair de casa às 5 da manhã, verdade. né? E não dá tempo de comer. E aí a pessoa chega às 8 e vai comer lá por 10 horas da manhã. Então, acho que isso me incomoda bastante, né? Empresas que querem, né, parecer diversas, mas sem abrir mão dos privilégios e das estruturas que sustentam a desigualdade. O que me deixa chateado é você chegar na organização e não cumprimentar, né, a recepcionista, a senhora da limpeza, que Sim, muitas dessas vezes tem cor também, né? sim. Perguntar como foi o dia dessa pessoa, o nome dessa pessoa. Eu gosto sempre de chamar pelo nome. Então, o trabalho que eu venho fazendo nas instituições Ortiz, eu não conheço a minha equipe. Eu falei, claro, você não chama pelo nome, né? É sempre o fulano, é o pretinho, é o de dread, é o trans, é isso. Então, assim, você não conhece a história dessas pessoas, você não sabe se essas pessoas com quem moram, com quem vivem. Pô, você não sabe nada disso. Então, assim, não tem como você ter liderança nesse lugar. Então, eu tenho feito um trabalho muito crítico dentro das organizações. Sobretudo é isso, né? Vamos falar de diversidade, tem que ter pessoas negras. Não adianta você fazer um processo afrocentrado e quem está lá na dinâmica é uma pessoa branca. Não adianta, né? Então, assim, eu faço processo seletivo há muito tempo. Ortiz, eu fiz um processo seletivo afirmativo e, porra, não achei ninguém. Eu falei, tem certeza que você não achou ninguém? Quem que era do outro lado? Era uma pessoa branca selecionando e os candidatos todos pretos. E a pessoa disse que não achou ninguém. De 50 currículos, é impossível. Então tem um viés aí. Então acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, precisa ter pessoas negras nessa agenda. Eu já fui em conselhos, eu fui convidado para participar de conselhos de diversidade que não tinha pessoas negras. Eu falei, vocês querem discutir o quê? Contem para mim. Ortiz, precisa? Eu falei, porra, vamos resolver isso aí, depois vocês me chamam de novo. Posso montar um time? Ortiz, monta o time. Aí eu trouxe a negritude. Vamos entrar todo mundo. A porta de Wakanda está aberta. Então, é isso. A gente precisa ser crítico dentro dessas instituições que estão fazendo palestrinha, né? Que a gente é, a gente é a favor da diversidade. E aí tem 300 funcionários, tem 2 pessoas negras na instituição. E 2 homens ainda. Você falou uma coisa interessante, que infelizmente foi a fala.
do presidente, é onde não achamos senadores ou vereadoras negros. Eu não sei se foi para colocar em algum lugar, faz uns 6, 7 meses. Teve uma fala dele nesse sentido. E aí, acho que foi para ser ministro, para ser alguém entrar para ser ministro, né? E não achavam. E aí o movimento negro para cima dele, tem vários, né? O que falta é oportunidade. E os que tem, já Sim, tiraram. Aconteceu com o sim, Luiza, com Almeida, né? Com Almeida aconteceu isso com ele. sim, sim, Essa é uma história que eu até hoje sim, não desceu, mas estamos esperando, sim, porque quem falou, foi logo abafada, não aparece mais, e ele está sim, voltando aos poucos, está voltando aí. Espero que consiga voltar. E já está voltando, mas que nós, negros, temos que dar força para ele. sim. Falar de diversidade e inclusão é isso, né? Eu acho que estar nesse lugar todos os dias. Falar de diversidade e inclusão não basta incluir, né? Não basta. Eu fiz recentemente dei uma consultoria para uma organização que o menino é negro, né? Mora na cidade de Tiradentes, o trabalho fica no Itaí Bibi, e aí a coordenadora, a gerente dele falou: Ortiz, ele precisa ser líder, tal, ele, porra, não, ele não conversa com as pessoas, ele não se comunica, não dialoga. E aí ela era uma pessoa branca, e eu falei para ela, sem conhecer esse menino, eu falei: você acha, por que ele não faz isso? Ah, não sei, Ortiz, ele, pô, ele precisa interagir com a gente. Aí eu falei: tá bom. Fui bater um papo com o menino falou para mim: Ortiz, eu não vivo a vida dessas pessoas. Eu chego lá no presencial, as férias dessas pessoas foram em Londres, na Disney, na Suíça, não sei aonde. Ele falou: mal eu saí daqui da Praia Grande. O lugar mais longe que eu fui foi em Santos. Então não tenho o que conversar, Ortiz. Então eu fico na minha. Porque eu não tenho o que conversar. Eu não consigo. Ah, e o happy hour? Por que ele não vai? Ele também não vai no happy hour, Ortiz. Aí o happy hour é num espaço extremamente elitizado lá do Itaim, onde que para entrar, só para entrar, é R$ 50, numa quarta-feira. E aí ele falou: Ortiz, eu não tenho. Então, eu falei para ela depois, eu falei: meu, vocês contrataram uma pessoa negra, vocês promoveram uma pessoa negra, mas vocês não constroem uma relação para que essa pessoa se sinta pertencente no espaço. Ah, o que a gente tem que fazer, Ortiz? E aí eu tive que dar o beabá, e eles tiveram que pagar por isso. Então, assim, vocês querem o beabá? Vocês vão pagar. E aí fiz uma construção com esse menino, né? E ele falou: porra, meu, a única pessoa que eu me identifiquei foi com você, porque não tem pessoas negras lá. E aí a gente fez um trabalho, eles me contrataram, fazer um trabalho de trazer mais pessoas negras, de conscientizar as pessoas que estão lá. Ah, Ortiz, mas eles não vão falar sobre as vivências na Suíça, na Disney? Não, eles podem falar. Mas para incluir esse garoto negro, precisa ter um assunto que esse garoto negro se sinta pertencente. E onde ele se sente pertencente? Academia, ele está na academia, ele está estudando. Então, se Sim. você bater um papo com ele de universidade, de graduação, tal, ele vai conseguir interagir. Agora, de falar de férias fora do país, pô, o cara foi aqui para Santos e para ele tá muito bom, tá ótimo. Mas assim, claro que, Ele vai buscar uma viagem exterior, é só trabalhar. exato, mas é isso. Mas assim, nesse momento, como que a gente dá conta, né, de elaborar essas questões? Então, a diversidade e inclusão passa por isso também. Não basta contratar. Não basta contratar. Você tem que montar uma estrutura para que as pessoas negras, indígenas, mulheres, né, pessoas LGBTs, pessoas trans, se sintam pertencentes. Não adianta nada você trazer uma pessoa trans e o banheiro, né, não ser unissex, ser um banheiro direcionado. E essa pessoa vai falar: porra, em algum momento eu vou sofrer uma violência aqui dentro da instituição. Então, são uma série de violências, microviolências, que falar de diversidade e inclusão, pô, a gente daria aqui, né, umas 3 horas, mas fazendo esse recorte. Acho que é super importante, mas assim, eu tenho sido muito crítico dentro das organizações quando fala de diversidade e inclusão. Ortiz, antes de eu formalizar aqui a 10ª pergunta, eu gostaria que você falasse informar aqui para pessoas que já seguem 10 perguntas que estão hoje te conhecendo. Quem quiser fazer o contato contigo, até quem quiser te contatar, quais são os seus contatos, por favor, pode falar aqui para as pessoas, que é sempre eu gosto de, antes de fazer a 10ª pergunta,
o entrevistado fale suas informações, telefone, se quiser, e-mail ou a rede social. Eu acho que a rede social tem sido um grande lugar de receber ali convites, né? O meu Instagram da psicologia, e através dali, né, tenho ali uma assessoria que consegue acolher, né? Eu estou envolvido em diversas agendas, então muitas das vezes não consigo responder, mas acessando ali o Instagram, Ortiz Psicologia, eu tenho alguns Instagrams, né? Acho que é importante também dizer, porque faço muita coisa, então uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam é que eu também nas horas vagas eu sou bartender, então tenho uma empresa de eventos, e tem lá Ortiz Drinks Eventos, faço eventos também. Hoje já não consigo mais, porque é muita coisa. Tenho a Ortiz Consultoria, que é um Instagram específico, e tem o Ortiz da Psicologia também, né, que é um Instagram direcionado ali para as questões de saúde mental, de trabalhos que eu venho realizando dentro dessa agenda. Então, eu procurei, né, acabar dividindo justamente para não ficar poluído. Então, transito ali em alguns espaços. E aí tem algumas pessoas que falam: Ortiz, como que você faz tudo isso? Eu falei: a gente é preto, né? A gente não pode parar, né? Então, a gente, de fome, a gente não morre, né? Se não der aqui, dá ali. Então, o Ortiz Drinks é um hobby que eu faço com muita responsabilidade, né? E tenho feito alguns aos aniversários, festinhas, mas mais para a família também. Então, é um hobby com responsabilidade, que é algo que eu levo com muito carinho. Bom, antes da última 10ª pergunta, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente desde as 9 da noite. Quero agradecer a todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui, a 10ª pergunta, dizendo que quando acabar o Instagram, a nossa entrevista vai estar no GTV, e amanhã, a partir das 10, a partir do meio-dia, vai estar no canal do YouTube. Tá certo? Esse é o 10 Perguntas, que toda semana traz um novo conteúdo. Hoje estivemos aqui com o nosso querido Maurício Ortiz, psicólogo e gestor de pessoas, sólida trajetória na construção de culturas organizacionais saudáveis, inclusivas e comprometidas com o bem-estar coletivo. Ortiz, se pudesse deixar uma frase para homens negros que ainda acreditam que sentir é sinal de fraqueza, o que você diria? Essa é pesada, hein? Acho que eu diria que sobreviver nos endureceu, né? Endureceu. Acho que, mas a gente pode nos permitir, né, que o sentir não diminui, né, o homem nenhum, sobretudo nós, enquanto homens negros. Quando um homem negro consegue olhar para si, né, acho que com um carinho, se reconhecer, né, reconhecer suas dores, afetos, suas contradições, ali começa a romper com tudo aquilo que tentaram dizer que a gente não deveria fazer. Então, que esse homem negro se olhe com mais carinho, né, com afeto, que eles possam ouvir outros homens negros. Tem diversos coletivos falando, né, sobre isso, e que se esse homem negro ainda não acessou a terapia, né, por falta de condições, tem espaços coletivos que a gente dialoga gratuitamente sobre isso. Inclusive, teremos um encontro agora no dia 16 de maio, das 10 às 13 horas, do Aframparo Saúde. Então tem o Instagram lá, Aframparo Saúde, encontro de masculinidade de homens negros, dentro do Embaixada Preta, que é ali no Anhangabaú, que é da Adriana Barbosa, do Instituto Feira Preta. Antiga Feira Preta, agora está lá como Embaixada Preta, do lado do metrô Anhangabaú. A gente vai bater um papo ali sobre masculinidades, né, homens negros, das 10 às 13. Então convido a todos os homens negros, inclusive, se você estiver disponível também, vai ser muito bacana. Já é um compromisso agora do dia 16, e gratuito. Então, os espaços tem, a gente tem tentado fomentar os espaços, né, atendendo esses homens que talvez não tenham condições ainda de estar na terapia, mas que dentro desses espaços coletivos possam se tornar terapêutico e, né, ressignificando um pouquinho desses homens. É isso, eu agradeço imensamente pela oportunidade, a galera que está aí, né, que ficou aí até o final, a galera que chegou também, que saiu, e que, pô, vamos trocar, vamos fazer projetos, estou sempre disponível. Agradeço imensamente por todas as pessoas que contribuíram aí com as suas falas e com as suas reflexões também. Vinícius aí, primo também querido, que, né, é atravessado diariamente, né, pelas questões sociais, e que a gente vem
elaborando, né, esse lugar de acolhimento, de afeto, entre outros que estiveram aí. Beatriz Andrade também, uma querida companheira, e Érica também, pô, obrigado, a Rosângela também. Então, a galera que está aí sempre com a gente na correria, agradeço demais. Você falou uma coisa sobre fazer terapia. Eu conheci há pouco tempo a Kátia Silene, acho que é Kátia Silene, lá no Porto Madalena. Ela é psicóloga negra, gente boa demais. Ela falou: o homem negro tem uma resistência enorme de fazer terapia. Eu falei: é uma coisa que eu fiz por algumas vezes e acho que faltou um pouco mais de querer me abrir. E é verdade. Mas é bom que você tenha isso, traga isso aí. E dia 16, você falou, né? Dia 16 de maio, agora sábado, no Embaixada Preta. Vai ser, eles vão colocar aqui junto comigo no Instagram o dia, o endereço certinho. Quem quiser acompanhar, indicar Homens Negros para participar, vai ser maravilhoso. Vai ser uma manhã incrível, né, da gente se conectar e falar das nossas dores, dos nossos afetos, né, das nossas implicações e nossos incômodos também. Legal, dia 16, então eu vou das 10 às 13, depois das 14 até as 21 horas eu vou assistir Timbalada. Tá tudo certo, né? É isso, tá tudo certo, a agenda tá pronta. Tá certo. Bom, não esquece, para quem estava aí no Batendo Papo, pediu para falar sobre. Vou falar do novo Porto Madalena, que a Vila Madalena é a raiz é o gueto da música black por muitos anos e vai continuar sendo. Dia 21, Só Preto, a partir das 19 horas na rua Brasil Coutinho 1100, Porto Madalena. E no dia 22, Kleber Augusto, uma das grandes músicas e canetas do fundo de quintal. Tá certo? Agradecer a você mais uma vez, meu querido Ortiz. Precisando, manda mensagem, tal dia, tal hora, e o dia do coletivo, do vinho, eu vou levar minhas 2 rolhas. Perfeito. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, Augusto. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Do canal do YouTube e compartilha com todo mundo aí, tá certo? Boa semana, viu? Obrigado. Tamo junto. Amém, muito obrigado. Um abraço a todos. Voltamos na semana que vem com mais um Grande Conteúdo. Obrigado a todos. Érica, se cuida. O Rô Ribeiro, como é que chama? Vinícius, Ale Martins, Alexandra, todo mundo que esteve aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, gente. Um abraço, até mais. Até mais. Se